E ela disse, eles voltaram, os Kalash. Viu uma criança armada de capuz? Ela tinha 15 anos e meio. Encontraram 250 mil euros, joias e pedras preciosas. Disseram, pronto, temos o motivo e o dinheiro. Então você faz sequestros. Então eles pegaram o menorzinho e fizeram ele entrar por baixo para ver se eu não tinha um cara que eu tinha desossado, sabe? Que ainda estava lá, ou algumas ataduras, etc. Debaixo da jacuzzi? A gente fala do telefone sem fio, mas posso te dizer que os malgaches são melhores nisso. A prisão de Madagascar é a terceira mais difícil do mundo. É um estupro mental. Fisicamente, eles te destroem e você nem sabe se tem lâminas, pois não vê. Você perdeu 18 quilos, um por dia. E as pessoas te dizem, sim, é o estresse da prisão e tal. Idiota, me mandam para matar pessoas, estou em operação externa, eu conheço a solitária e tudo, e você está me dizendo que é essa solitária aí que acabou comigo. E depois tinham os órgãos vitais. Pensei, eles não ligam para nada, matavam pessoas na nossa frente. O objetivo era que eu morresse. Então, toda semana tem um morto. Essas pessoas aí não têm respeito pela vida humana. Isso não é um hotel, é um campo de concentração. Hoje eu recebo Ossini Arfa. Então, Ossini Arfa é uma história dramática. É a história de um homem que se tornou conselheiro do presidente da República de Madagascar. Infelizmente para ele, ele acabou na prisão com falsas acusações. Uma detenção em uma das piores prisões do mundo, seguida de uma fuga e um retorno à França. Bom dia, Ossini. Bom dia. Ossini, antes de falarmos sobre Madagascar, conte um pouco sobre sua trajetória e como chegou lá, onde tudo começou e de onde você é. Eu venho de um subúrbio, é a cidade de Hyères, em Essonne. Foi depois da Guerra da Argélia, então pode acreditar que a recepção era um pouco diferente, mas enfim, eu não ligava para isso, tudo bem. Depois disso, conheci um amigo com quem cresci junto e que se chamava Jean-Baptiste Mendy. Ok. Então, para quem conhece, ele foi campeão mundial de boxe. Alguém que estava acima de todos, que tinha uma canhota incrível, realmente incrível. Um dia fomos a Créteil ver Rocky Balboa, que tinha acabado de estrear. Eu disse para ele, mas isso é uma coisa de louco. E começamos a sonhar, pensamos, será que um dia a gente poderia ser campeão mundial? E como eu vi que ele era superdotado e que não adiantava eu tentar chegar ao nível dele, então eu pensei, escuta, vamos inverter. Eu vou tentar vender o nosso sonho e você faz de tudo para que a gente possa realizá-lo. Eu conheci a família Louakares, que nos levou para o campeonato, e na época era alguém que trabalhava na Antenne 2, um jornalista muito conhecido que nos disse, olha, o que eu vou fazer é ajudar vocês. Vou ligar para Yannick Noah, que está em Nova York, recém venceu Roland Garros e tinha mais dinheiro. Ele tinha um restaurante e disse, dou hospedagem e vocês vão às academias. Depois, ligo para Emmanuel Stewart, treinador do Hearns, e para os maiores boxeadores. Depois vimos eles com Mike Tyson e eu disse quem eu era, com intérprete. Eles lembraram que Jean-Baptiste tinha nocauteado o boxeador deles dos Estados Unidos. Então ele disse, eu me lembro muito bem do que vocês fizeram com a gente em Paris. Então eu ofereço para vocês os sparrings. Eu nem sabia o que era um sparring, porque na França, se você é sparring, você não é pago. Só que nos Estados Unidos, você é pago. E eu vejo Louakares e digo para ele, nós vamos para os Estados Unidos, é isso que está acontecendo. Ele nos diz, me dê um ano. Em um ano, se eu não chegasse ao campeonato da França ou da Europa, vocês iriam embora. Conseguimos e Jean-Baptiste disputou o campeonato da França meses depois. 1 minuto e 30 ele vence a luta contra Mona, que é um boxeador muito, muito bom, e a história começou assim. As pessoas passaram a se interessar por nós e pela política e percebi que ela nos abria muitas portas. O que essas pessoas esperavam de vocês? Então, eu não diria que é como Alain Delon com Boutier, onde a gente acaba com histórias de caras no porta-malas e tudo mais, não. Eles diziam que Jean-Baptiste era um diamante bruto, com corte de cabelo do Grant Jones e velocidade do Carl Lewis. Você pode imaginar. E ele era o único que tinha um diamante na boca e tudo. Então todo mundo começava a falar e o que eles queriam era essa imagem. Um pouco como o Mbappé, como o Zidane, sabe? É, colocar ele na vitrine, sabe? Jean-Baptiste veio à Terra só para praticar boxe puro e nada mais. Mostrar que é uma arte e que essa arte ele domina. Comecei a me afastar de Jean-Baptiste, apesar de termos crescido juntos, e a me envolver mais com a política. E você, que cuida de política, faz o quê? Antes do chefe de Estado, há ministros, deputados e grandes empresários, eles precisam de votos. Você sabe como é. Conseguimos votos, fingimos ser alguém e mentimos sempre. É isso. Bem, para mim é encontrar a mudança. Então, como a gente faz? Bem, é ir atrás de todas essas pessoas, essa massa de votos. Hoje em dia, né, o pessoal da periferia são talvez 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas que não votam e que entendem, viu? E que não querem votar. Então, como a gente faz para fazer eles votarem?
Não em nível nacional, é muito complicado, mas em eleições bem estruturadas no oitavo, etc., para conquistar o oitavo. Você encontra projetos, mas dizem, isso não é animação, então você os educa. Se chega 15 dias antes das eleições, não adianta, mas assumindo 2 anos antes, encontra estruturas. Então, é dizer aos políticos, vocês não ouvem a população e quando chamam, eles também não escutam vocês. Vamos criar uma ponte nesses 24 meses. Então você faz isso por quanto tempo? Eu faço isso há uns 15 anos. Então isso nos leva a quê? Anos 95, 2000? Não mais. Eu comecei em 2002. Antes disso era o boxe. Uma vez que você trabalhou com políticos, depois você quer ir sempre mais longe. Depois do campeonato da França, você quer um campeonato da Europa. Não me interesso pela Europa, por isso vou ao campeonato mundial, que é internacional. E aí, como eu conhecia pessoas que viram o que eu fiz, bem, eles começaram a falar sobre isso. Então, eu recebo mensagens de algumas pessoas dizendo, olha, seria bom se você viesse trabalhar com a gente na África, mas sempre de uma forma bem legal. Olha, eu não sou o Bob Denard. Bob Denard era mercenário, só para esclarecer. E eu começo a trabalhar na África, então vou esconder o nome do país, porque estamos em processo, mas eu trabalho fora e faço... Eu aconselho pessoas que estão próximas dos chefes de Estado ou do reino de alguns reinos. Recebo uma ligação de um amigo médico em Madagascar dizendo: Ossini, conheço o chefe de Estado. Ele sofre golpes de Estado, golpes internos, etc. Ele gostaria de ter estabilidade e tudo mais, mas uma estabilidade não violenta, entende? Algo mais ou menos passivo e tudo mais. Ele me diz: você pode vir? Eu não conheço Madagascar. Então começo a tentar descobrir onde fica, olho onde é, etc. Eu tento entender o clima. E eu penso que, me perdoem os malgaques, mas eu acho que é um pouco como os lêmures, sabe? Eles são tranquilos, calmos, se você os deixa em paz, tudo fica bem. Você conversa, e aí me chamam. Depois recebo outra ligação e a pessoa pergunta, podemos nos encontrar em Paris? Então eu digo, ok. Precisaríamos de algo pacífico, tranquilo, mas de alguma forma em torno do presente, algo bem militar. Então eu disse para ele, escuta, me dá uma semana e eu te retorno. E meu amigo, nem o médico, eu ligo de novo para ele e digo, olha, eu topo, mas faço um preço de amigo para vocês. Tá vendo? Mesmo assim eu digo, olha, 50 mil euros por mês com minhas passagens de avião, casa, e o contrato é de 1 milhão de euros por ano por contrato, ou o contrato por ano. Ele me disse, é um país pobre. Eu falei, eu sei, mas a França também é um país pobre. Quando vi o que acontecia, disse a ele, vou para Madagascar. E eu vou mostrar para eles que dá para fazer algo grandioso com um país que dizem ser pobre, sendo que é um dos países mais ricos do planeta, e eu vou para lá só por isso. No início, o desafio não me interessava. Falei um preço, podia ter pedido 3 vezes mais. Cheguei lá, terreno avermelhado, lembra a África que eu gosto. E eu chego e tudo, e é completamente surreal, de verdade. É de verdade, debaixo da pobreza, sabe? E isso me abalou muito, ainda mais porque eu estava com minha filha e minha esposa, e eu vejo o olhar da minha esposa que fica bastante perturbada com a pobreza. O cenário é bonito e as pessoas me pediram para ir, inclusive Hervé, conselheiro do presidente, que me convidou. Ele me falou, cheguei em Tana. De lá ele disse, vamos pegar um avião para você ir a Nosy Be. Então, uma vez que chego em Nosy Be, eu encontro então o médico, encontro o Hervé e tudo mais. E durante 2 dias os caras ficam me sondando. Como você faria? Você viu? Etc. Mas eu não vi nada, pessoal. Eu disse, só quero medir minha temperatura e estou fazendo isso. Um dia estou na piscina com minha esposa e filha e vejo o Hervé chegando com 2 caras. 2 caras e tudo mais. Bom, eu olho e tudo mais, observo um pouco o jeito deles e tal. Imagino que sejam militares, a paisana e tudo mais. E ele me diz, você vem com a gente, vamos para o hotel ali do lado, o hotel do Hervé, o Ravinsara, hotel muito bonito, eu vou e tudo mais. Analiso rápido. Entro, observo e vejo os carros mais afastados. Observo como elas estão posicionadas e os outros carros por ali em posições para arrancada rápida. Olho ao redor e vejo armas espalhadas, inclusive armas pesadas. Eu penso, ele está aqui. Ele pergunta, quer beber? Eu respondo, ok, e pego uma bebida. Ao mesmo tempo percebo no meu campo periférico que tudo se move muito rápido e de repente acelera ainda mais como uma colmeia. E eu tento me concentrar para tentar identificar todas as pessoas que estão se movendo e quais são as mais importantes que eu vou encontrar depois na minha frente. E eu encontro o chefe de Estado
Como ele se chama, o chefe de Estado naquela época? Heri Rajaonariman e eu o encontro, muito educado. Então eu entro e tudo mais, depois tiro meu borsalino e tudo. Eu digo, senhor presidente, muito feliz e encantado de conhecê-lo. Ele diz, sente-se. Pergunto onde sentar, ele responde, de frente para mim. Vejo os seguranças posicionados. Ele afirma, eu conheço você, mas eu não o conheço. Eu digo, infelizmente não o conheço. Ele responde, que bom, você vai aprender a me conhecer se quiser. Primeiro, ele abre a porta e começamos a conversar. Em vez de 20 ou 30 minutos, falamos por 1h30. De repente, ele me solta e diz, já houve um golpe de estado político, físico e tudo mais? Como você vê as coisas? Digo a ele, preciso analisar o golpe de estado. É político? Por quê? É militar? Qual a origem da ameaça? Como podemos responder? Ele diz, ok, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Gostaria de neutralizar alguém. Pergunto, passiva ou ativa? Ativa. O que isso significa? Precisa matar o cara? Claro, falo para ele, hoje não tenho contrato, não conheço o alvo e digo para ele, antes de entrar num caminho sem volta, é melhor a gente se perguntar se não tem outras soluções. E ele me diz, sua resposta me interessa, porque todas as pessoas que eu vi, etc. Eles me disseram, ok, vamos. Vamos acabar com ele. É melhor assim. Não vamos perder tempo, vamos acabar logo com ele? O problema é, mas o outro é ex-chefe de Estado. Ele me explica e digo, mesmo que pareça jovem, tenho experiência e sei aplicá-la, então, e não sei, existe uma certa química. Ele aperta minha mão e tudo me diz, obrigado por ter vindo e a gente se vê em breve. Só que eu ia embora uma semana depois. Eu disse, ok, e tudo acontece. O outro volta, o conselheiro, muito bom, o presidente te... Aprovou. ele gosta de você, etc e tal. E eu disse, ok, eu vou. Eu vou porque para mim era o fim da carreira. E eu disse para eles, se eu conseguir terminar minha carreira em Madagascar do jeito que eu queria, pelo menos eu vou ter agradado alguém que eu amava mais do que tudo, que era minha mãe. E talvez eu teria recebido uma espécie de prosperidade malgache, onde os caras não têm nada para comer ou beber. Disse ao presidente, cuide da comida e da água, só isso, o arroz e a água, e deixe a segurança comigo. Especialmente em Tana, isso é comigo. Depois você verá, vai passar fácil sem voto, eu estarei lá. Final de 2015. Após 3 dias, o presidente me chamou. Lembro que chovia tanto que pensei se era melhor ir de barco ou carro, pois a água estava alta. Viu? Os carros não conseguiam andar, estava difícil. Pensei, mas eu estava de terno, achei que seria uma bagunça. Chego ao Palácio Presidencial, encontro com ele e conversamos por 2h30. E é engraçado, porque ele estava sentado como você estava. Eu estava aqui, a mesa dele estava ali e a porta de entrada estava ali. É uma porta grande de madeira. E como eu estava inclinado, meio assim, eu olhava por baixo da porta, um pouco, o corredor. Eu via que os seguranças dele, a proteção dele, ficavam passando o tempo todo, o que quebrava o campo de luz e tudo mais. E eu via que isso incomodava eles. Então eu pensei, se os caras ficam indo e voltando assim o tempo todo, e eu via o corredor, isso quebrava a luz e tudo mais. Pensei, ele não costuma conversar tanto tempo com as pessoas, então tento entender por que está falando tanto comigo. E eu tento entrar em áreas um pouco mais pessoais para ele, familiares, né, sabe? Em um campo um pouco mais familiar. E eu digo para ele, tem que proteger a primeira-dama e a criança, porque eu sei que ele tem uma filhinha e tudo mais. Ele me diz, sim. Então eu digo para ele, vamos fazer um método, vamos colocar uma forma de amazona. Ou seja, serão mulheres militares que vão proteger sua esposa. Ele me diz, muito bem, vamos fazer assim. E eu digo para ele, você serão os comandos que vamos treinar. Então começo a elaborar um plano de estratégia para o presidente. Política, a Assembleia Nacional, o Senado. Como podemos fazer? Quem são perigosos? Por quais razões? E começar a infiltrar e ter elementos de negociação com as reivindicações deles, um pouco violentas. Entende? Tenho 900 homens. Os primeiros 450, em 2 etapas de 4 meses, selecionei e trouxe da guarda presidencial para treinar. E inicio o treinamento. Você basicamente aprendeu quando estava na África, observou como as coisas aconteciam? Aprendi aqui com o movimento de Páscoa e outras pessoas cujos nomes prefiro não citar. Eu vi fazerem. Em algum momento você também aprende com a história. É, Para entender, você aprende técnicas militares claramente quando está na África? lá eu estou na África e tudo mais, e estou treinando com pessoas que são muito boas, porque a maioria delas já foi treinada pelos israelenses. Eu também tenho um know-how entre a consultoria, quando você trabalha com políticos no campo para poder entender como levar essa juventude que não vota ou os outros a votar. E como trabalhar com eles intelectualmente, isso é uma profissão. Quando você passa, como se chama, pelos treinamentos de combate corpo a corpo, com faca, como neutralizar um cara em menos de 2 segundos, 3 segundos, isso é uma profissão. Então você tem essas técnicas, seja porque você já as tem ou porque quer se inspirar. Uma coisa que é muito clara, o Muay Thai não é francês.
Então chegamos a um know-how que você aprimora e ao aprimorá-lo você aplica em certos países. Após um tempo você adquire conhecimento técnico que agrada aos outros. Esse período de 10 anos me permitiu ensinar e também aprender. Os africanos não lutam como os europeus, os afegãos não lutam como os europeus, eles expulsaram todas as grandes potências do mundo. Quero saber, na verdade, quando você passa 10 anos na África, Eu aprendo. você aprende. Não diria que trabalhei no FBI, pois isso seria público, mas aprendi na África. Então, ao chegar em Madagascar, quero entender se você já tinha experiências de mediação. E aí você adquiriu durante esses 10 anos competências militares de segurança, de proteção. Eu não sei como chama isso, não sou especialista nisso. Então, quando você chega, você tem essa guarda, não sei como chama isso, a guarda presidencial, para treinar do ponto de vista militar. É diferente. Eles precisam de treinamento extra. Como vai sua vida em Madagascar? No primeiro ano eu estou completamente sozinho, então só trabalho. Trabalho, organizo tudo e tal e absorvo. Absorvo tudo o que posso, analiso, faço reconhecimento interno. Você sabe que em alguns países as pessoas são expatriadas, vão sempre ao mesmo lugar, com as mesmas prostitutas e comem com a mesma pessoa. Então eu vejo chegar o Mossad, os israelenses, vejo chegar os alemães, vejo chegar os ingleses, os franceses e como você os vê muito disciplinados, entre aspas, na França, lá eles ficam desinibidos. Só que o problema é que... São as férias. é pior do que férias. E eu, a dona do restaurante, a responsável pelo restaurante é uma amiga minha. Onde eles vão comer? O tempo todo eles vão sempre ao mesmo lugar. Eu coloco essa pessoa lá, eu a treino e começamos a ouvir o que as pessoas dizem. Mas eles ficam tão à vontade porque acham que não tem ninguém. Mas eu analiso. Quando falam hebraico, há quem decifre. Se falam árabe, eu estou lá. Se falam inglês, também. A gente está lá. E nós tem o Palácio Presidencial e ao lado é o Elm Live. E lá dentro eu liderava o setor de inteligência, treinava a equipe e reunia todas as informações com homens e mulheres. Para te dizer que o maior hotel de Madagascar tinha um quarto, que era o quarto presidencial, tinham 3. Eles estavam sob controle. E através disso, né, o que não nos interessa, isso é do âmbito privado, mas quando você está com uma prostituta, não é realmente privado, entende? E aí isso pertence à segurança do Estado. E a gente analisa. Então eu faço tudo isso e começo a montar dossiês, etc. Você faz isso, funciona bem, dura quanto tempo isso, depois de... Em um ano estruturamos tudo. Aliás, você vai notar isso ao pesquisar com sua equipe. Desde que o presidente assumiu e eu cheguei, após o golpe de Estado político e pseudo-militar dele, não houve mais nada. Entre 2015 e o fim de 2017, quando estive preso. Depois de 2018, acabei com ele. E assim ele perdeu. Esse período foi tranquilo. 3 golpes de Estado evitados, 2 franceses. Mas tranquilo. De boa. Após um ano, você traz a família? Tenho minha filha que se acha Queen Latifah, sabe? Ela chega e tal... Eu disse para ela, vem comigo, você vai ver. Então eu falei, escuta, você vai se acalmar rapidinho, sua mãe já está cansada de você, você vai vir comigo. E como ela tem medo de ficar comigo, ela falou, não, eu quero a mamãe, etc. E tudo pedindo piedade e tal. Bom, ouvi ela pedindo piedade, pensei, ok, vou trazer a mãe dela junto e tal. E a mãe dela veio e eu levo ela para a escola francesa, que é uma das melhores da África. É um paradoxo, realmente a melhor da África, hein? Levo ela lá e subo todas as manhãs, mas isso me irrita porque não dá para passar. Aí coloco um segurança militar para cuidar dela, digo, cuida dela, tá complicado para mim. Não posso sempre dizer ao presidente onde estou se ele perguntar. Digo que estou levando minha filha, mesmo ele sabendo. Faço isso e, no início, tudo vai bem. Minha filha pensa que Madagascar é como a França. Lá não se sai à noite. Às vezes não a vejo e pergunto onde está, mas o celular não funciona porque as redes são complicadas. Eu fico preocupado e tudo mais, começo a gritar com ela e começo a ficar perturbado. Porque ela está lá, eu quero a segurança dela. A mãe dela também não se sente bem e queria poder fazer mais, como se estivéssemos no Marrocos ou Senegal. Aqui é Mada. Durante um ano tenho a família e talvez esse seja meu erro. Mas enfim, eu tento ajudar minha filha a se recuperar e ela vem. E eu começo a perder minha intuição. E aí a situação começa a ficar tensa, sabe? Porque eu fico menos intuitivo, viro mais pai de família e menos intuitivo. E aí começo a perceber o lado dos inimigos se aproximando. Já estão previstos na minha intervenção e vão crescendo como um câncer. Os melanomas, você sabe que estão ali e se distrair, acaba se deparando com eles. Dizem, Senhor, o Senhor tem só mais 6 meses de vida. Era verdade, só restavam 6 meses. Eles já planejavam isso. Então quem são essas pessoas? Hervé Rabé foi quem começou a tramar tudo isso. Por que você incomoda essas pessoas? É isso que queremos saber. Tudo gira em torno de dinheiro, de poder. Eu sou extremamente próximo do presidente e aqui não é síndrome de Estocolmo. Eu sou realmente muito próximo dele.
Mesmo em Malgache, ele diz para as pessoas, aliás, isso já foi repetido, até gravado, ele diz, eu não entendo porque toda vez que peço alguma coisa para Rossini, ele consegue realizar para mim. Por que quando peço algo a vocês, meus generais e conselheiros, não funciona? Expliquem-me. E aí, eu vejo o presidente no mês de maio, eu digo para ele, senhor presidente, fui chamado para outro país e vou deixar o senhor. Vejo que ele fica um pouco triste, escreve em sua mesa, levanta a cabeça e diz, como? Eu digo, senhor presidente, acho que já cumpri meus 2 anos e eu gostaria... Eu adoro a África, mesmo sendo extremamente complicado, é perigoso a África, mas eu digo para ele, eu gosto, então eu gostaria de ir para lá porque sinto que não consegui ter sucesso aqui. Ele me diz, o que está te faltando e tudo mais? Se for dinheiro, a gente aumenta, etc. Eu digo, não é o dinheiro. Eu queria ir para a Guiné, fui procurado pela Guiné na época, e eu disse para ele, eu quero ir para a Guiné e tudo mais. E ele me diz, não, pensa bem. E é estranho porque quando eu me levanto, ele me segura pelo ombro assim e diz, Rossini, tire um tempo para pensar. E eu me lembro dessa frase e ele me diz, faça a escolha certa. Então você pode levar isso assim, pode pensar, pronto, a ameaça é suave. Sim, você também pode levar isso como uma coisa pronta. Sim, eu entendi mais ou menos, sabe? Sou meio romântico e disse, senhor presidente, já está tudo pensado. Vou esperar minha filha terminar o ensino médio e vou dar uma passada na África. Vou dar uma circulada por lá, tem mais movimento. E ele me disse, preciso de você para 2018. Eram as eleições. Ele disse, precisamos continuar e também ampliar. E é comovente o que ele me diz. Então eu disse, ok, vou pensar. Mas em casa tem a galera, sabe, que me diz, queremos voltar, estamos de saco cheio. Então, é sua esposa e... Sim, é minha esposa e minha... E sua filha fala, a gente não aguenta mais. E além disso, sabe, quando você está em um movimento assim, você está cercado de mulheres. Exatamente, porque eu te digo, é o poder. Uma mulher é um poder. E eu vejo que eles estão completamente saturados. Mas eu não vejo mais o inimigo na minha frente. Mas eu sei que ele está em movimento. E na minha cabeça eu penso, eu vou intervir. Um deles, um amigo que está aqui, eu ligo para ele em Paris, digo, escuta, vem me dar apoio, porque agora não tenho mais ninguém. Então eu ligo para ele. Tem gente querendo me devorar aqui mesmo. Eu digo para ele, cara, já estou sentindo até o tempero, sabe? Falo, vem comigo, você cuida do back office, a pessoa está aqui hoje comigo e eu digo, ele me responde, escuta, eu termino o que preciso em junho e chego. E você nota que entre ele dizer que chega em junho e minha fala já é junho. Bom, então, você tem esses inimigos rondando que querem o seu lugar, ou pelo menos querem te tirar porque você ficou importante demais. É mais ou menos isso que a gente entende. O que aconteceu com você? Tem um Rottweiler chamado Spartacus, que era do presidente. Não sabia que ele tinha medo do cachorro. Em vez de falar isso, quando viu o cachorro crescer, disse, você vai me dar ele depois. Era realmente um monstro. E eu fico com ele, Spartacus e tudo mais. E minha filha, ela me diz, papai, ela estava doente, então eu levo o meu médico da unidade e digo, Yun, vem comigo porque minha filha está doente. Eu venho te buscar, você examina ela e tudo mais, e a gente volta para o palácio. Então eu vou buscá-la, ela cuida. Aí ela me diz, bom, ela está com dor de garganta, vamos dar um spray para ela, essas coisas. Nesse dia, estou em outro lugar, falam comigo, mas não estou presente. Ambre diz, papai, Spartacus não está bem hoje. Pergunto o que houve. Ela responde, faz tempo, mas hoje está pior. Ela me diz, ele fica olhando para cima, ele late e olha para cima. Eu tenho uma ladeira, moro aqui e sobe um pouco mais. E acima tem uma espécie de montanha. E as pessoas passam por ali e ela me diz, ele fica o tempo todo olhando lá para cima e tudo mais. Digo para ela, Ambre, são pessoas passando. Ela responde, sim, mas ele nunca faz isso. Eu digo, ok, ignoro ela. Falo para Yun, vamos. São 2 da tarde, digo, tenho compromisso às 4 com o presidente. Vou lá, vamos. Eu saio de casa, é uma porta de 4 metros de altura, de ferro e tudo, meu porteiro abre para mim e tudo. Eu saio, desço e olho para a direita e para a esquerda, e quando viro para a direita, não tem espaço para 2 carros, senão você acaba atropelando as pessoas porque elas estão andando a pé e tudo mais, e eu vou com ela e tudo. Vejo pelo retrovisor as luzes giratórias, penso, o que está acontecendo? No fim, a esquerda é um beco sem saída, então viro à direita. Então eu vejo isso e não falo nada, mas não estou bem, mas não falo nada. Então, e eu vejo o cara animado, sabe? Eu encosto um pouco sabendo que tem gente passando. Eu encosto, o cara me ultrapassa. Ele me ultrapassa e eu observo o que ele faz. No meu campo de visão, vejo um segundo carro e digo, de onde saiu esse? Outro se posiciona, depois um terceiro. Eu pergunto, mas de onde saiu tudo isso? Ligo o giroflex e sirene para avisar. Fiquem atentos. Digo que não é um carro qualquer. Vem do palácio. Tomem cuidado. Mas eu vejo todo esse bloco parado e eu freio, piso no freio e vejo como são picapes, vejo os caras saindo com as Kalash, todos armados em cima. Eu vejo isso e penso, eles são 3/4 malucos, estão com o dedo no gatilho. Uma rajada, você sabe o que acontece, né? Eles vão te partir ao meio, é isso. Eu tenho meu coach. Então pego o meu coach que estava ao lado e começo a engatilhar e tudo mais. E aí eu vejo ele chegando.
Mas as portas estão trancadas. Vejo ele sacudindo o carro, tentando abrir, e outro idiota querendo quebrar o vidro. Não consigo ver as patentes deles. Aí eu penso, preciso pegar o primeiro graduado, o oficial superior, e enfiar meu calibre na boca dele e dizer, manda seus caras recuarem. Eu peço para Yun ligar para a guarda presidencial e pedir reforços, mas ela está paralisada. Tudo acontece muito rápido. Por um instante, travo tentando entender. Será que é o oficial que vem? Não, ele só olhava para trás. Não adianta tentar pegar e colocar o calibre, porque os outros vão atirar nele também. Sim, sim, eles não ligam. Ah, eles não ligam, vão levar até ele junto. Então penso, ok, vejo Yun pegando meu revólver e olho. Eu fico quieto enquanto o cara me segura, mas lembro do cinto de segurança e penso, esse idiota vai tentar, vou acabar preso. Então aperto, clac, abro tudo. Eu sou tirado do carro e empurro eles e olho para eles e penso, qual deles eu vou bater primeiro? Porque na verdade, o que eu queria, eles estavam assim, estavam armados, né, sabe? E eu vi, eles estavam com a mão no cachorro, sabe, no gatilho, e eu pensei, basta ele apertar e já era. E eu procurava um que não estivesse com a mão para dar uma porrada, pegar e usar como proteção. Mas não. E aí eu fico lá, ele me fala, de joelhos, eu ouço, de joelhos, de joelhos. Eu digo, não, não, o único lugar onde eu fico de joelhos é diante da minha mãe. Pá. Eu sinto atrás do joelho, eles me dão um chute, etc. Sinto a coronha batendo na minha nuca e tudo, e sinto um pouco de sangue escorrendo, e estou de joelhos. Quando me viro, eles já estão todos em cima de você. O único jeito, como ensinei aos soldados, é não se mexer e achar um ângulo para proteger a cabeça e respirar. Assim, tento me proteger e paro de me mover para que eles se acalmem. Eles colocam as algemas nas minhas costas enquanto estou deitado no chão. E eu vejo um cara que se aproxima e se ajoelha, que me diz olá, e eu digo para ele, me solta. Eu digo, você sabe quem eu sou? Ele diz, sim, a gente sabe quem você é. Ele diz, você é uma pessoa perigosa, você. Ele diz, você tem noção, viemos em 30 pessoas para te buscar. Perguntei ao cara, por que não me prenderam na sua casa? Ele fala, vamos na sua casa, mas você é o escudo. Diz, levanta. Mas como se estou deitado, mãos presas para trás e tudo isso? Então ele me levanta e ao me levantar, as algemas apertam. Bum! Eles me levam para minha casa e eu chego lá. Quando chego em casa, ouço o cachorro ficando agitado lá atrás e a voz já não é mais a mesma, e eu ouço o outro, que tinha uma Makarov, ele procura pela arma, agindo como um idiota enquanto o cara está atrás da porta. Penso, se o cachorro ver alguém, ele atira, então empurro ele. Eu digo, ei, peço para a pessoa lá pedir que ele dê um passo atrás. Havia gendarmaria e polícia. A porta se abre, meu porteiro fica chocado e recua. Vejo meu cachorro querendo atacar e outro homem tentando atirar nele. Empurro e aviso. É o cachorro do presidente. Peço ao Jean-Marc que segure o cachorro. Minha esposa chega, pergunta o que está acontecendo e começa a gritar que não podem entrar em nossa casa. E como ela é negra, eles também são negros. Então, o que eles disseram? Eles disseram, mas senhora, estamos com uma pessoa que é perigosa e isso é uma vergonha para você. E minha esposa diz, mas como vocês se comportam? Soltem ele, o que está havendo? Vou ligar para a presidência. E em Malgache falaram para ela, cala a boca. Eu disse, calma, deixa, pois já não conseguia analisar. Sabe, é como você lida com o caos, mas não consegue mais. É, você não entende mais. Falei para ele, preciso que a temperatura baixe para eu conseguir analisar. Eles surgem de todos os lados, correndo com as Kalash e tudo mais. E eu sinto o Makarov nas minhas costas. Eles disseram, se você se mexer ou tiver alguém, avise. Mas sempre recusei soldados em casa, pois não queria que soubessem de alguém importante lá. O que mais me preocupa é minha esposa e filha se acostumarem a ver pessoas armadas em casa. Eles entram, estão por toda parte, correm pelo espaço todo. São 600 metros quadrados, é grande. Eles iniciam a busca e eu embaixo ouço. Olá, comissário Ostrom. Pergunto, você é o chefe? Ele me diz sim, eu digo para ele, como oficial, peça para tirarem minhas algemas. Ele me diz não posso. Eu pergunto por quê? Ele responde, você é perigoso. Vimos seus vídeos rapidamente, mas penso, como eles viram? Tem alguém de dentro envolvido? Era proibido filmar em casa, ouço minha filha gritar e a tensão aumenta. O problema é que está nas minhas costas e está muito apertado. O cara quer bancar o fortão, mas não vai durar muito, já te aviso. Você vai acabar no chão sem uma mandíbula. E eu olho para o comissário e digo, comissário, peça para seus homens não entrarem armados. Aqui era uma residência, havia mulheres e filhos. Não entrem armados, não sei o que falavam. Minha filha me dizia na época. Depois ela me contou: pai, estava com uma amiga, filha de um técnico da embaixada da França, e ela disse: eles entraram com Kalash. Já viu uma criança encapuzada com Kalash? Ela tinha 15 anos e meio, fizeram uma busca de 6 horas, acharam armas e se parabenizaram. Tudo bem, achamos armas. Ele encontrou 250 mil euros, joias, algumas pedras preciosas.
Ele me disse: pronto, temos o motivo, temos o dinheiro, então você faz sequestros. E eu olho para eles e digo: mas porra. É, como se tivessem ganhado um jogo, sabe? E eu tenho a impressão de que sou importante, mas nesse caso, você não liga, você diz: me expliquem o que está acontecendo. Ele não quer me explicar, ele diz: vamos para a delegacia e lá a gente se explica. Enquanto isso, quando fui abordado, o presidente já havia deixado o território malgache há 24 horas. Ele estava na França para parabenizar Emmanuel Macron e foi o primeiro chefe de Estado a fazê-lo. Depois eles intervieram. Hervé influenciou o ministro, pois era conselheiro do presidente. Ele e o ministro me abordaram. O ministro disse: encontramos armas. Você acha que treinamos as pessoas com o quê? Eu respondi: não trouxe rolo de massa nem tigelas para treinar soldados, então uso estas armas. Dizem: tem dinheiro aqui? Respondo: são meus salários. Tem pedras preciosas. Sim, eu comprei elas aqui nesse país. E sabe, eu tinha 2 banheiras de hidromassagem, eu tinha uma sala de cinema, etc. Nas banheiras de hidromassagem, há uma portinhola embaixo para consertar motores. Como os malgaches não são muito altos, escolheram o menor para entrar e verificar se eu não tinha alguém que já tinha desossado ou ataduras, etc. Debaixo da banheira de hidromassagem? Debaixo da banheira de hidromassagem, ficaram lá muito tempo e fazem isso comigo. E eu fico lá por 6 horas e meia, 6 horas e meia, 7 horas, e eu vou embora no meio da noite, delegacia de crimes, para a cela lá. Minha esposa disse: deixa o meu marido passar, quero ir com ele. Coitada, ela foi comigo. Só que ela ficou 3 dias e meio detida, e é só uma parede que separa, bem fina, e umas grades, ou seja, a sala é exatamente como essa aqui. E somos mais ou menos 25. Eles chamam de bafla, é um banco de cimento onde não dá para dormir. Quando você dorme, aparece uma espuminha nojenta. Eu não sabia o que eram percevejos de cama, mas lá eu descobri. É um horror, sinceramente. O que mais me fez sofrer na detenção foram os percevejos de cama. Então, eu chego, eu sou branco. Agora, eu sou branco, então as pessoas me olham e minha esposa está ao meu lado e eu a ouço chorar. Eu a ouço chorar. Por quê? Ratos passam pelos buracos sem filtro, pois são abertos para fora com uma pequena valeta de cimento. A água e o xixi passam, mas o rato também aparece. Se tem comida, tudo certo. Se não tem, ele fica ruim. Ouço ela gritar, coitada, e digo: Maria, pare de chorar, de gritar. Ela responde: tem ratos e tudo mais. E eu ouço as mulheres malgaches, muito gentis, as coitadas que estavam na prisão, na detenção, que diziam para ela: Senhora, acalme-se. E elas lutam com os ratos. Elas já estão acostumadas, ela não está nem eu, mas rato não me incomoda. Ouço ela chorar. A tensão só aumenta. Eles me levam para o escritório e aí começa a briga. Eles vêm, me acertam, batem no fígado e tudo mais. Ele não pede para sentar, já chega dando um soco e assim por diante. O ideal é focar em proteger o lado direito, onde fica o fígado, aguentar os golpes do outro lado e dar espaço. Também é importante estar atento ao que vem por trás. As algemas e tudo mais. Ele fala: você sequestrou um, espancou o outro, roubou dinheiro ali, atirou nele e assim por diante. Pergunto: quantos desses existem? Dizem: não, fica tranquilo. Mas o cara subia e descia a cada 2 horas e depois descobri que ligava para Hervé Rabé para avisá-lo. Não conseguimos pegá-lo por isso, pois o cara da Conforama, que deve ser a única do mundo, talvez em Madagascar, foi sequestrado e lá são os carãs. Um pouco são os bilionários indo-paquistaneses, né, sabe? Mas muito, muito ricos, mas de verdade, extremamente ricos, não são brincadeira. E eles são sequestrados. Bom, e eles colocaram isso nas minhas costas, disseram: não, você sequestrou um carã, aquele lá, lembra do cara da Conforama? Mas onde fica a Conforama? Eu não conheço. Mas sim, parece que você esteve lá, mas eu nunca estive lá. Sim, sim, mas tal dia, olha, eu estava no palácio. Eles não ligam para o que você fala e tal. De repente encontro um cara que faz isso comigo. Quando todos saem, ele, o oficial, fica de frente para mim e para. E ele me diz: eu tenho respeito por você e pelo seu conhecimento, porque ele também ouviu falar. Na verdade, eles sabem de tudo. A gente fala do telefone sem fio, mas posso dizer que os malgaches são melhores. Ele me diz: eu sei quem você é e tudo mais. E eu tenho um membro da minha família que você treinou e você é respeitoso. E é verdade, eu sou extremamente respeitoso. O que eu não suporto é a injustiça, mas realmente não suporto. Mesmo que seja para rebaixar um cara, etc. Bom, ele me disse: eles vão tentar colocar o máximo de coisas em você. Recuse tudo. Eu respondi que recusaria. Depois descobri que era o segurança do ex-presidente Ravalomanana. Ele me explica tudo, dizendo: não, isso, e repete isso por 3 dias e meio, bem durante o Ramadã. Só me resta água, mas nem nela toco.
Eram pessoas conhecidas e sem medo que me traziam água. Eu virava a água de cabeça para baixo e apertava por 1 hora para conferir se não havia seringa ou algo assim. Bom, eu apertava o tempo todo, esfregava na minha mão, esperava antes de beber, e minha esposa, eu ouvia ela chorando e tudo mais. Perguntei ao capitão se ele me respeitava. Ele respondeu: "Vou fazer isso por você porque isso é coisa de navio, não do seu interesse." Mas ele fala um francês estranho e tira ela. Depois vejo ela pelos corredores mais tranquila. E eu digo para ela: "O que você quer saber?" Ele perguntou: "Você fez isso?" Eu respondi: "Não, já disse desde o começo. O que assinei está escrito não. Quero ver a promotora." Ele disse: "Você vai sim." Só que eles tinham planejado me pegar na quarta-feira, acho que era uma quarta-feira, para me levar até quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, para... É, no fim de semana. Sim, sexta-noite o palácio fica vazio. Então, segunda-feira, Exatamente. Fui na casa dela e depois encontrei com ela. É a mesma pessoa, procuradora-geral, hein? É a mesma pessoa que eu encontrava nos corredores, que abaixava uma vez a cabeça, que me dizia: "Senhor conselheiro do presidente, será que o senhor não poderia me ajudar a interpor, etc., junto ao presidente?" Ela falou comigo como se eu fosse um cachorro, mas quando eu digo cachorro, até com o meu cachorro eu tenho mais respeito. E ela mandava eu ficar quieto e tudo mais, e eu sentava com os seguranças, etc. Minha esposa passa e diz: "Não preciso dela, tirem daqui." Eu chego: "Sente-se." E eu vejo ela, ela não olha nos meus olhos. O nome dela é Balsan, e ela me olha e diz: "Senhor, você vai me contar tudo. Você teve 17 chefes de sequestro, etc. e tudo mais." 17? Eu disse: "É." E ela me falou uns nomes que eu não conhecia. Eu disse: "Você esqueceu um?" Ela perguntou: "Quem é?" Respondi: "JFK." Ela: "Como se escreve?" Falei: "JFK." Ela: "Sim." John Fitzgerald Kennedy. "É, só que o escrivão anota." E ela me pergunta: "Mas ele mora onde?" Eu digo: "A última vez que nos encontramos foi em 60 e poucos e..." Em Dallas, sim. "Em Dallas, é." Falei que ele estava nos Estados Unidos. Ela me olhou e disse: "Nos Estados Unidos? Mas ele não mora na França ou Madagascar." Respondi: "Não, acho que ele não conhece." Então ela falou em Malgache para a escolta: "Levem-no para Tiafarri." E aí eu vejo a escolta se olhando assim, que diz: senhora promotora Tiafai?" E ela responde: "Sim, Tiafai." E o segundo diz: "Senhora promotora, não seria melhor Antanimora?" Ela pergunta: "Vocês entenderam? Levem-no para Tiafarri e pronto." O que é Tiafarri? A prisão de Madagascar é considerada a terceira mais dura do mundo. Muitos dizem que é na Nicarágua ou nos Estados Unidos, mas vou explicar por que é Madagascar. E ele me leva e tudo mais. E eu olho para ela e digo: "Senhora, até logo." Ela me diz: "Nunca se sabe." E eu vou embora. Vejo minha esposa, amigos e um cara que estava comigo. Todo mundo chora. Eu estou no meio e vejo as pessoas chorando e penso: mas se eles estão chorando, é porque tem algo sério acontecendo. É, agora a situação tá ruim mesmo. Eu não tinha mais dedos nem conseguia usar o extensor da mão esquerda. E aí eu falei: "Putz, agora complicou para mim." Mas eu não deixei transparecer. Entro no carro, um Renault antigo, vestígio francês, e o motorista me põe no banco de trás. Ele parte em seguida. E o cara pelo retrovisor me vê e nota que estou muito frio. Ele pede ao amigo para frear, que obedece e sugere: "Vamos para o porta-malas após abaixar os bancos." Pergunto: "Por quê?" E aí ele entendeu que algo ia acontecer com eles, sabe? E ele me diz: "Não, a gente só vai conversar só isso." Eu digo: "Você é um homem, eu sou um homem." Eu falo: "Me fala a verdade. O que é Tsiafarri?" Ele diz: "É uma prisão." Eu sei. Ele fica nas montanhas. Eu: "Ah, é?" Pergunto: "Qual a diferença nas montanhas?" Ele me diz: "Lá faz frio." Eu digo: "Ok, mas bom, frio como?" Ele me diz: "Você vai ver. Não sei se você já experimentou nos países do Maghreb à noite como faz frio no Saara. Lá fica negativo e tudo." Eles não me deixaram levar meu casaco, então estava com frio. Me levaram para esse lugar e eu via tudo subindo cada vez mais. E em um momento eu digo: "Isso vai parar ou não?" E não para. E em um momento para. E eu vejo no escuro, porque não tem luz. No escuro, eu vejo uma espécie de guarita com umas barreiras e tudo. E eu vejo uns guardas chegando, eles falavam em malgache. E os caras, eu vejo que eles estão bêbados. E eu vejo o delegado da brigada criminal que fala para ele em malgache, ele fala: "Não sei o que, vai chamar o diretor." E você sabe que não tem o direito de entrar na prisão assim, você não pode entrar. E ele traz o vice-diretor, porque o diretor estava com a amante dele na cidade e tal. E o cara vem, sabe, com aqueles gorros, meio como nos filmes, nos livrinhos infantis, o gorro, aquele negócio grande, tipo no campo, sabe? Aquelas roupas compridas e tudo mais. Vejo o cara chegando assim e penso: "Isso é uma piada? O que é isso?" O cara chega, me olha e pergunta: "O que ele faz aqui?" Diz: "Vamos levá-lo." No meio da noite. Ele fala francês malgache, mas o que ele faz aqui? O outro responde em malgache. E a única coisa que eu digo para ele, eu digo: "Não toque nele, está longe." 100 metros. 100 metros é longe. Primeira barreira, 100 metros. Segunda barreira. E aí nesses 100 metros, eles têm aquelas motinhas, sabe? Um vai de moto, os outros vão a pé.
O cara chega, faz derrapagens, encosta na minha perna, eles estavam meio bêbados, né? Ele tinha me algemado e começou com isso, dei uma cotovelada forte nele. Pá, ele sai assim, ouço as armas, clac, 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 sinto as coisas em mim e escuto xingamentos em malgache, acho que são xingamentos, ouço tudo isso. O outro, ele tá no chão e tudo, com a roda girando, etc. E o cara, ele estava nocauteado. E o cara começa a falar comigo, tá, tá, tá. Vejo o diretor ao longe ouvindo o barulho e voltando, junto com o assistente que fala com ele. Chego na segunda porta e ele diz: fica pelado. Então eu não sabia que eles tinham essas tendências lá e tudo, mas eu falo pra eles: galera, eu falo, eu não vou me despir. Ele me diz: você vai ter que se despir, o vice-diretor. E eu falo pra ele: não. Ele me diz: sim, sim. E eu ouço os clac-clac, tá vendo? Pequeno chamado à ordem? Sim, é isso. E eu falo pra eles: a gente tá no meio da noite, eles não sabem onde eu tô, ninguém sabe nem nada. Eu digo: ok, vou me colocar. Eu vou lá, vou ficar pelado. Eu só vou tirar a jaqueta e tal, tranquilo. Ele me diz: não, pelado. Eles notam meu cinto de marca, pegam junto com meu jeans e tudo. Eu vejo, eles. Não é igual aos filmes, não digo que seja Omar Lafreze, mas é parecido. Eles pegam minha calça, olham os sapatos e tudo e fico pelado. Depois sinto um balde de água. Eu que não gosto de banho frio, mesmo quando você treina e tudo mais na África faz calor, então banho frio é o que chamamos de banho à africana. Só que aí eu sinto, estou em altitude, e aí sinto uma coisa fria caindo em mim e não sei de onde vem, sabe? Eu olho para todo lado, estou todo molhado e não tenho mais roupa. E eles me dizem, uma, duas, terceira porta sempre vermelha. Eles dizem, você vai entrar ali, mas atrás é uma cela chamada enfermaria, só tem o nome, por dentro é um porão. Dizem, você vai ficar aí, porque eles não podem entrar nos bairros à noite, é proibido e é extremamente perigoso. E eu estou lá, e eles só me dão uma camiseta e tudo mais, e tem um cara lá, moíba, com olhos claros, pele morena, etc. Você pensa, esse cara não é malgache e o olha como se fosse um monstro. E acontece que na Porte de la Plaine ele treinava com Lua Caris, onde eu treinava com João Batista, mas a vida é estranha, esses encontros. Encontro ele, ele fala comigo e diz: tenho umas roupas, vou te dar, se cubra com isso. E tudo. E não tinha nada, sem água, sem eletricidade, nada mesmo. Então eu fico com isso. Só tinha uma vela, a gente tinha uma vela e via tudo com ela. E aí, no meio de tudo isso que estava acontecendo comigo e tal, eu tive uma crise de ansiedade. E eu não sabia o que era crise de ansiedade, nunca tinha tido. Nas missões, eu sei o que é sentir medo, mas você não tem tempo de ter uma crise de ansiedade. Eu pensava que crise de ansiedade era coisa de mulher. Muitas vezes elas dizem, não estou bem, estou com crise de ansiedade. Quando você é homem, não leva isso tão a sério, acha que é só crise nervosa. Mas agora, se alguém diz que está em crise de ansiedade, eu fico com a pessoa a noite toda. E Moíba me fala, Ucine, se acalma, passei pelo mesmo que você. E eu nasci em Madagascar, eu sou um malandro. E eu tento, mas não consigo porque está tudo escuro. Uma crise de ansiedade severa é igual à morte. Na verdade, você luta com seu cérebro, que se torna um inimigo dentro de você. E no dia seguinte, quando acordo, na verdade nem dormia, então já estava assim. Me dizem, você vai para o bairro 2? Eu pergunto, o que é isso? Vejo que, como em Tsiafari, ninguém responde. Um detento já vem nos buscar, criando uma ponte assim, gradeada, mais uma porta, e quando você abre essa porta, você se encontra com um quadrado assim ali, eles abrem a porta e te empurram assim. Você está em um fosso e pá, a porta se fecha, como se eles soubessem que havia um monstro, e eu me encontro lá dentro com 200 pessoas. Só malgaches, você não vê franceses, mas quando eles veem um, querem acabar com ele, porque tudo se baseia na não aceitação do francês. Por causa da colonização. Até nos livros deles dizem, não, isso não é verdade. Veja, tudo é culpa da colonização francesa. Eu ouço o que ouço e acabo com esses caras. Fica igual nos filmes. Você entra, eles se afastam e você fica lá. Eu estava com jaqueta de couro e gola alta. Levantei a jaqueta pensando, se eles tiverem uma lâmina ou algo assim, e eu penso, tento ver qual é a parede mais próxima de mim para encostar nela, etc. E quem devo derrubar primeiro para evitar? E eu vejo que isso vai se aproximando assim e tal, e aí eu fico perdido. Eu penso, você não sabe mais em quem bater. Eles são 200. Não, você não sabe. Tenho muita informação que não consigo analisar. Não sei quem bater, nem se devo me ajoelhar. A parede está a 3 metros, mas são 3 metros de espessura. Eu não consigo lidar com pessoas. Digo, parem, esperem, fico aqui e sigam. Vamos retomar. E acontece, fala, fala, fala. E tudo, de repente, ouço uma voz francesa e tento descobrir de onde vem, mas não vejo. Olho ao redor e ouço um homem insistindo. O que você está fazendo aqui? Como se já nos conhecêssemos. Eu digo para ele, olho e falo. Havia cerca de 10 pessoas falando francês. Essa é a segunda que encontro e era amigo do Moíba. E era um cara do 93. Um cara que é malgache. E eu vejo chegando um cara, chefe do bairro, que fala para eles em malgache, para todo mundo cair fora.
Percebo que as pessoas vão embora e penso, é o chefe. Olho para ele, converso com eles e pergunto o que faço ali. Tento falar em francês. Olha o que está acontecendo comigo. Ele responde, você vai com a gente. Ele fala com o chefe do negócio e o chefe do negócio me diz, ok. Mas só que tinha uma estrela lá dentro com eles, tinha um cara que era campeão de Muay Thai de Madagascar que estava lá, ele sabia que eu vinha da guarda presidencial, vai muito rápido porque o guarda sai. E o cara, como Mike Tyson na prisão, quer te desafiar. Eu vejo o cara e tudo mais. Desde o início, ele fala em Malgaxe, eles conversam e tudo. Meu amigo, o chefe do bairro pensou, ele é branco, o que restou dele? Ele pensa, ele tem dinheiro, veio da guarda presidencial e tem poder. Isso pode me servir. Mas enquanto isso, o campeão estava lá. O que tinha que acontecer, aconteceu. No pátio, quando a gente saiu, é um pátio, na verdade, você fica trancado das 5h30, 17h30 até às 6 horas da manhã. E eu me encontro pensando como vou comer, como vou beber, principalmente beber, e como explico que não sou inimigo deles, mesmo vindo da presidência e todos os problemas sendo de lá. Eu me vejo com isso e todos os dias é assim, é um estupro mental. Fisicamente, eles te machucam e você não sabe se tem lâminas, pois não vê. E você se pergunta, em que momento isso vai dar errado? Em que momento eles vão te sufocar? Eles vão te massacrar. Contra a parede, eles te esmagam em vários. No entanto, não são fortões. Eles ficam agitados entre o chefe do dormitório que dá ordens para eles e eles ficam agitados. Falei para ele, escuta, esse boxeador não para de me encarar, chega. Ah, sim, o boxeador que queria te... Ele não para de falar. Eu disse, já chega. Mas eu não comia fazia uns 5, 6 dias. Sim, porque aí eu ia te dizer, a comida. O que você come lá dentro? Eles te dão comida ou... Não tem. Não tem comida? São as pessoas que trazem comida para você. Se você não tem família, basicamente nada, você não come. Você não come. Minha esposa veio me ver, ficamos juntos, conversando assim. Isso custa 5.000 euros. 5.000 euros? Você pagou 2.500 duas vezes e ela só trouxe comida. Ela me traz comida e diz, você tem que comer. Em 20 dias perdi 18 quilos. Você perdeu 18 quilos em 20 dias, praticamente 1 quilo por dia. As pessoas dizem que é estresse da prisão. Idiota, fui mandado para matar, fiz operação externa, conheço a solitária. E você está me dizendo que é esse tipo de solitária que acabou comigo. É isso que você está me dizendo? E o pior é que quanto mais você perde, mais você vira inimigo. E eu ainda tô com uma costela quebrada. Quebraram sua costela? Sim, é uma costela flutuante, isso ocorre rápido. Esse pessoal não respeita a vida humana. Vejo, eles quebram minha costela e quando minha esposa chega para ver. A gente faz isso 2 vezes e meia. Você anda, os guardas, com 7 metros de altura, acompanham ao mesmo tempo com a Kalash. Não posso falar com ninguém, nem falam comigo. Quando minha esposa paga, ela tem direito a meia ou 1 hora de conversa comigo. Você a vê onde? Em um espaço. Ali é um espaço separado, é isso? Olha, é um quadrado assim, e dentro do quadrado, isso aqui é o quadrado, isso aqui são as paredes. Então, em cima você tem o É uma espécie de... mirante, e dentro desse quadrado, há outro quadrado. E é cortado assim por bairros 2, bairros 3, bairros assim, são retângulos, isso. E eles ficam circulando em volta e entre o muro dos mirantes e o quadrado da prisão, são pequenos corredores assim, sabe, que ficam em volta, etc. E eu só tenho direito a uma faixa. Porque quebraram minha proteção aqui, não conseguia mais andar, não tinha mais passada, minha perna só fazia assim. Minha esposa pagava, trazia comida e eu só comia o que ela trazia, quando não podia vir porque o cara fazia chantagem com ela. Minha comida eu não podia pegar e quando chegava não comia. Quando você chega nesse lugar, aí vocês são 200 nesse negócio, aí... 240? Bom, você tenta sobreviver lá dentro. Mas como é que é? Eles entram, batem em vocês? Enfim, qual é a história? Não, eles não entram, têm medo. Na verdade, te pegam lá fora nos corredores. E aí é festa. Ah, eles te levam para o corredor. A galera ali, É que cerca a detenção, na verdade. o muro da detenção e ali é uma faixa. E é ali que rola a pancadaria. Rola pesado ali. Ninguém te vê, tem 2 muros. Ah, eles te tiram de lá e te pegam. Eles me pegaram, eles me bateram. No começo, eu que batia neles, não, sinceramente. Eu olhava e dizia, 2 daqui vão sair com... Eu pensava que eliminando eles, quebrando o maxilar ou quebrando uma costela, etc., eu não veria mais eles, que nada. Eles se recuperam à noite, os caras. E no dia seguinte eles chegavam, mas chegavam com tudo e batiam muito mais forte. E depois iam nos órgãos vitais. Eu pensei, caramba, eles não estão nem aí, matavam as pessoas na nossa frente. Vou te contar, minha esposa, tem uma história, depois te conto. Então, eles batiam com uma força, eles batiam mesmo. E eles tinham, sabe, aquelas espinhas de peixe, daqueles peixes grandes, tipo... E a espinha, quando ela é dura... Eles te chicoteavam com isso? Eles matavam com isso, né? Vi caras apanhando, levantavam do chão na vertical, eles batem, jogam você e continua assim.
No início, derrubei um ou dois e pensei, esses não voltam mais, apesar de terem me batido, mas no dia seguinte eles eram mais numerosos. Então, você só corre, leva golpes na nuca, tenta evitar que acertem as vértebras, o fígado e o rosto. Mesmo assim, quebraram uma das minhas costelas. Se eu te mostrar uma foto da minha fuga, meu rosto, você dirá, não é você. Vou mostrar, verá, não sou eu. E aí é só chicotada, só pancada e tudo, e batem todo dia. Às vezes eles conversam com você, tentam te assustar e tudo mais. O objetivo era que eu morresse. Então será que era uma morte? Não há nada de natural neles, os mortos. Lá todos são, foi morte, ataque cardíaco, briga. Depois te devolvem ao bairro, dizem, pegamos um cara, foi ele. E eu ouvia as botas. Sim, eu ouvia. Quando eles chegavam, Eu ouvia eles e sabia que era para mim. E na minha cabeça eu já estava na briga. E um pouco como um dançarino de coreografia, você pensa, qual coreografia eu vou fazer hoje? O cara é canhoto, eles vão vir com cacetetes, eles vão me encurralar ali, ou vai ser no grupo, no canto? Eu sonhava com os cantos porque nos cantos eu conseguia me empurrar. Eu acompanhava a dinâmica deles e girava junto e fazia tudo. As pessoas pensavam que estavam me batendo forte porque eu gritava, caía e aguentava, sabia que logo eles se cansariam. Entendeu? E aí você pensa, será que eles vão me encurralar na parede, no canto? Será que os golpes vão ser fatais para mim? Será que vou ter tempo de dizer alguma coisa? E não era isso. Isso durou 3 meses. Um ministro internacional da África do Sul, trazido por minha filha, salvou minha vida. tenho 2 ou 3 perguntas práticas. Há chuveiros lá? Onde você se lava? Como é isso? Não é um hotel, é um campo de concentração. Não tem água, não tem, você não se lava. Para se lavar, você paga. Quer dizer, a Cruz Vermelha pôs uma bomba sob um rio? Ah, sim, aquele negócio de usar lá. Sim, só que os guardas bloqueiam ela. Você tem que pagar se quiser isso, então não tem. Eles só não conseguem bloquear quando chove. E você fica no pátio e tenta. Eles se lavam assim, passam sabão, ficam lá desse jeito, porque é só isso, não tem mais. E aqueles tambores azuis você paga e aí eles trazem água que a Cruz Vermelha doou. É aí que eu te digo que é uma prisão difícil, sem água, sem eletricidade, sem comida. E é um buraco e não tem ar. Não tem colchão, não tem nada? Não, não. Quem fez o concreto foi a Cruz Vermelha. É um bafla. Por quê? Para a gente não ficar todo mundo em pé e depois como numa detenção. E a cada 20 minutos tem um cara que não dorme a noite toda. Ele faz, e a cada 20 minutos é como um dominó. Tac, 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 tac. Todo mundo se vira. Isso. Para explicar, basicamente, não tem espaço, então cobre, todos os detentos cobrem o chão. O chão e os baflas. E tem um que... Por quê? Porque quando você está colado assim e dorme do lado esquerdo, por exemplo... É, porque você é obrigado a dormir, como não tem espaço, você é obrigado a dormir de lado. É isso, a gente fica assim. Como sardinha? É uma sardinha. Depois de 20 minutos dormindo, seu sangue acaba. Se dormir a noite toda, no dia seguinte... É, eles cortam seu braço. É melhor não esquecer, você não pode errar. É como um dominó, faz tac, tac, tac. Então, a Cruz Vermelha veio, eles fizeram blocos de 1,80 m. Só um bloco, então você dorme no chão em cima deles. Uma rampa, e você fica ali no chão mesmo. Só que lá, banheiro não tem, é um buraco. Eu deixo você imaginar como é quando precisa ir ao banheiro. Então você evita ir ao banheiro. É uma sala que está vazia, na verdade. Ela tem quantos metros quadrados, mais ou menos, a sala? Vocês são 200 ali. Deve ter uns 50 ou 60 metros quadrados. Então, 200 em 60 metros quadrados. 240? 240, tem um buraco. Onde fica? No meio ou do lado? Não, imagina que as caixas de som estão aqui, a porta de entrada está aqui, forma um retângulo e o banheiro fica lá. Mas você nem consegue se mexer lá dentro com 240 pessoas. Vocês ficam assim, espremidos. Não, é o cara que à noite, sabe, tem dois, um dá um chute no outro. Sabe, parece um pouco com os intocáveis na Índia. Aqueles que ficam no chão estão ferrados, em cima dos baflas, e o chefe desse negócio aí dorme perto da porta, ali, bem ali. E eu estava a 3 metros dele, assim, dormindo, para ir ao banheiro e tudo mais. O pior é que não tem ar. Então toda semana tem um morto e você vê a pessoa morrendo. Toda semana, quando a porta se abre, você sai para o pátio ali ou para a quadra ali. Ah, sim, vocês têm um pátio para caminhada. É isso. É um retângulo assim, metade é onde você dorme e a outra metade é assim. Você sai, fica com o joelho no chão e procura respirar, procura o ar, então você procura ali. E em cima tem grades, tem os guardas com rifles te olhando e tudo mais. E você fica ali tentando reoxigenar um pouco o corpo e tudo mais. Eu tinha como obrigação tentar me manter limpo. Então, para se barbear, você não tem lâmina de barbear. A única lâmina de barbear que você pode ter é... Eu estava na enfermaria, o que eles chamavam de enfermaria, imagina. É o médico, ele alugava uma lâmina de barbear para você. Você não tem direito a nada. E como eu estava na enfermaria, tinha um médico, tinha um enfermeiro. Bom, se você não quisesse pegar AIDS, malária, etc.,
E uma coisa que eu queria te dizer, do meu lado tinha tuberculose, ou seja, é um cubículo sempre dividido em dois, enfermaria sempre grudado nos dois, e bem ao lado beliches duros, não muito grandes, 2,50 m de largura, beliches para tuberculosos, e um pátio nos 2 quadrados, ali nos 2 retângulos, um pátio de 15, 20 metros quadrados. Quando te largavam, todos te abandonavam e você ficava com os tuberculosos. Não era Papillon, era Madagascar, eu estava com eles. À noite havia a peste. Minha esposa comprou alguns produtos para tentar me colocar perto da enfermaria Ela gastou muito dinheiro para espantar os ratos, era um produto que a gente colocava e tudo mais. O diretor pegou e foi vender na cidade. E a água sanitária, ele pediu água sanitária para a Cruz Vermelha e fazia parecer que era aquele produto para os ratos, mas na verdade era água sanitária. Você imagina? Minha esposa gritou muito com ele. Quero que ele use máscara, que tenha isso, tenha os tuberculosos, etc. Ele disse sim, sim, ela comprou tudo e o cara foi revender isso na cidade, em Tananarivo. E a gente tinha água sanitária que colocava os ratos, isso fazia eles rirem, caramba. Água sanitária, eles ficavam felizes, era como se fosse perfume para eles e eles apareciam. Estávamos em um sistema onde alguém pode achar exagero, mas pergunte aos malgaches o que é Tsiafarri. Eu vi um homem condenado a 2 anos pelo juiz que, ao saber que iria para Tsiafarri, se ajoelhou e gritou. Ele dizia, não, não, senhor presidente, não, não, não. Me dê 5 anos em Antananarivo, 5 anos. Ele disse, eu estou pronto, aceito 5 anos, eu não quero ir para Tsiafarri. Eles entenderam, ele chorou. O juiz falou, você vai para Tsiafarri. Chegamos lá. E a história não termina aqui. Eu convido vocês a assistir o próximo episódio para conhecer o final dessa triste aventura.